pastor Misael tem falado nas últimas semanas sobre ser discípulo de Jesus, tem falado sobre abrir mão, o quanto é difícil para nós abrir mão das coisas que nós queremos, das coisas que nós gostamos, das coisas que nos atraem. E ele tem ministrado de uma forma tremenda nas últimas semanas, e Deus tem falado muito com a gente sobre isso, sobre esse tempo de Deus para nós. Nós queremos ser usados por Deus, nós queremos que Deus nos use com poder. Quem quer ser usado por Deus aqui com poder? Quem quer ver Deus te usando com poder e autoridade? Amém? Nós queremos isso. Nós queremos ser como os apóstolos eram no livro de Atos, como tem esse estudo que o pastor está colocando lá no YouTube e até na nossa comunicação aqui da igreja, todo sábado está lá, um estudo tremendo sobre o livro de Atos. E o que aqueles homens fizeram foi tremendo, foi muito grande. E o que não é surpresa, porque o próprio Jesus disse que nós faríamos obras iguais às dele, obras ainda maiores. Então aqueles homens estavam cumprindo apenas, tão somente o que Jesus mandou, porque eles criam naquilo. E os sinais seguiam eles. Mas para que aquilo acontecesse, eles abriram mão de muita coisa. O Pedro abriu mão da empresa dele, deixou a empresa dele para seguir a Jesus. O Mateus deixou uma baita de uma fonte de renda, ainda que fosse ilícita, mas ganhava muito dinheiro, e ele abriu mão disso. E cada um deles abriu mão de muita coisa. Eles abriram mão. Eles realmente foram discípulos. E Jesus disse isso para nós, ele falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Já parou para pensar nisso? Porque nós sabemos decorar esse versículo. Todo mundo sabe. Mas você já meditou nele, já parou para pensar nele? Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é você negar tudo que você quer. Tudo que você gosta, tudo que você tem vontade, tudo que você quer, você nega a si mesmo. Toma, mas não é só isso não. Depois que você negar a si mesmo, aí você toma a sua cruz. Ou seja, assume os seus desafios, assume os seus desafios, seus objetivos, o que Deus está propondo para você, e seja forte e corajoso e vá em frente. É isso que Deus espera de nós. E ele disse ainda para completar: olha, no mundo vocês vão ter aflições, vai ser difícil. Em outro versículo ele fala: olha, na caminhada aí vocês vão pisar em serpentes, escorpiões, mas fica tranquilo, não vai acontecer nada. E tem mais também, não se preocupa com suprimento, porque você não vai sair cheio de suprimento não, você vai de mãos vazias, não tem nada. Mas não vai faltar nada para você. Andar com Jesus, queridos, é bem diferente do que a gente tem, infelizmente, escutado de modo geral no evangelho que é pregado aí na internet, as palavras de motivação e de autoajuda e tudo isso, enfim. Porque a Bíblia, quando você vai estudar a Bíblia e ver a essência da palavra, é abnegação, é perda, é você deixar, é a porta estreita. Não fala de grandes coisas, de multidões, de bênçãos e tudo isso. Isso é uma coisa que nós inventamos. Eu digo, a igreja de Jesus Cristo do mundo todo. Nós inventamos isso talvez para atrair mais pessoas, sei lá por quê, mas o evangelho puro, o evangelho simples, o evangelho que causa poder, o evangelho que causa milagres, o evangelho que realmente é o poder de Deus manifesto. Esse evangelho, ele fala sobre abnegação. E eu creio que nós somos uma igreja madura para entender isso. Jesus fala: se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. Ou seja, se você for buscar fazer as coisas que você quer, os seus planos, os seus propósitos, os seus desafios, e construir, fazer, e enfim, pode seguir, mas ele fala: você vai perder a sua vida. Mas se por amor de mim, você perder a sua vida, aí você vai ganhar.
é totalmente o inverso, o reino de Deus funciona de uma forma completamente estranha ao que nós estamos acostumados, completamente diferente do que a gente entende como certo e errado. E Jesus fala que no reino dele, quem quiser ser o primeiro, vai ser o último. Mas o primeiro é aquele que serve a todos. É tudo diferente. E ele tenta ensinar isso para nós. E dentro desse tema que o pastor Misael tem pregado nas últimas semanas, eu gostaria de falar aqui, de usar aqui um grande homem de Deus, aliás, um grande homem de Deus, mas que nessa fase que eu vou falar, era um grande jovem de Deus. Um menino novo, mas um menino discípulo, um menino que sabia abrir mão, que é o Daniel. E o Daniel, ele era um cara que sabia abrir mão, ele entendia perfeitamente o que era abnegação. Ele era um cara absolutamente equilibrado nos momentos de aflição, de afronta, de problemas, de desertos. Um cara que você vê o que Deus mostra através da Bíblia dele, um cara equilibrado, um cara perseverante, forte, corajoso. É um cara que entendia do reino de Deus. Ele sabia como funcionava o reino de Deus. Então eu vou começar como a história do Daniel, e ela se passa aqui em vários capítulos. Então não tem como falar de todos os feitos do Daniel aqui, nós ficaríamos semanas. Vou falar só de uma partezinha aqui do que ele fez, que é tremenda, que a gente pode aprender muita coisa com ele. Então, vou começar de trás para frente, aqui no capítulo 6. Olha o que aconteceu, a gente vai ver como é que foi a caminhada dele, mas olha o que aconteceu no meio do caminho. E aqui, não tinha nem acabado ainda as conquistas, as vitórias dele. Ele teve muito mais do que isso. Mas vamos até aqui só, capítulo 6, o verso 25. Só para a gente se entender aqui é quando, logo depois do episódio lá do Daniel na cova dos leões, quando o rei ficou desesperado e foi lá, porque o rei não queria que acontecesse aquilo, ele foi pego numa armadilha que fizeram para ele, e ele chega lá e o Daniel está vivo, e Deus fechou a boca dos leões. E aí ele fica muito feliz, e quando Daniel sai da cova dos leões ali, ele manda os homens que armaram contra o Daniel, ele manda aqueles homens entrar lá na cova, e os leões acabam com aqueles homens. E aí o rei Dário, um homem incrédulo, ele declara isso que está aqui no verso 25, capítulo 6, verso 25, ele diz assim: então o rei Dário enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo. Gente, isso não foi uma mensagem que ele mandou ali para o povo, por um povoado que tinha. Ele mandou essa mensagem a todos os povos, raças, nações e línguas. Mandou em diversas línguas, para todo mundo. Ele disse: paz e prosperidade. Eu decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro o persa. Amém? Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Vamos imaginar aqui que o Tiago, ele conseguiu falar, porque esse homem, esse rei Dário aqui, ele era o cara mais poderoso daquele tempo. Ele era o rei da Babilônia, era um rei muito poderoso, era o maior poder da terra que existia naquele tempo. Então vamos imaginar que, aqui trazendo para os nossos dias de hoje, que o nosso irmão Tiago aqui conseguiu falar
lá com o presidente dos Estados Unidos, e teve um perrengue lá, e aí o Tiago, o presidente dos Estados Unidos, viu o poder de Deus através da vida do Tiago. O Tiago abriu mão das coisas, como a gente vai ver o que aconteceu aqui na vida do Daniel, e aconteceu toda uma história bem complexa, e aí eu sei, parou o mundo por causa daquela história. Porque aqui nesse momento parou todo o reinado, parou tudo, a história correu, aquela situação correu para o mundo todo, porque o rei mandou aquecer, mandou colocar alguém que era da nobreza, alguém que trabalhava no reino, mandou aquele homem que era conhecido, mandou aquele homem ser colocado na cova dos leões. É uma notícia que correu para o mundo todo. Vou imaginar que o Tiago aqui fez o papel do Daniel, e aí ele chegou lá e fez alguma coisa, e o presidente dos Estados Unidos ficou impactado pelo que Deus fez através da vida do Tiago, e aí o presidente dos Estados Unidos coloca um Twitter que vai para todo mundo, em todas as línguas, declarando que Deus é o Senhor. Não é pouca coisa, foi muita coisa. A gente vai lendo essas histórias e parece, como a gente já conhece, parece apenas uma história comum, legal, aconteceu, mas é muito grande isso, não é pouca coisa. E isso aqui não é nem metade dos feitos de Daniel. Se você for, a gente está no capítulo 7 ainda, no capítulo 6. Daniel faz coisas infinitamente maiores até do que isso, porque se você quiser entender, se você quiser estudar Apocalipse, o livro de Apocalipse, ou seja, em inglês significa revelation, ou seja, a revelação do final dos tempos. Se você quiser entender o Apocalipse, você vai ter que estudar as escrituras aqui de Daniel, vai ter que estudar o livro de Daniel para conseguir entender Apocalipse. Quer dizer, não é qualquer cara que a gente está falando aqui, não é um personagem bíblico apenas, é o Daniel. Mas a vida dele não foi só flores, a vida dele não foi tão tranquila. A vida dele simplesmente, ele não foi apenas um homem escolhido e diferenciado e abençoado de graça. Ele pagou um preço por isso. Dentro desse contexto do que o pastor tem ministrado sobre nós, Daniel foi um exemplo em abrir mão. Ele foi um exemplo em abnegação. Vamos aqui para o capítulo 3. Volta um pouquinho aí no capítulo 3. Vamos entender como é que foi a história do Daniel aqui na Babilônia, porque... Desculpa, capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Diz assim: o rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Só até aqui. Então, eles viviam lá em Judá. Daniel, um homem de Deus, um jovem, ele vivia lá em Judá, era da nobreza, fazia parte da nobreza de Judá, e de repente o rei Nabucodonosor, que era da Babilônia, resolve invadir Judá, saquear Judá e levar embora. Então já começa a história dele aqui. Ele se torna de alguém da nobreza, ele se torna um escravo, ele se torna um exilado. Ele foi levado pela Babilônia. Você já parou para pensar nisso? Como é que funciona? Como é que estava o coração desse homem? Como é que estava o clima no meio do povo que ele vivia? Não estava tudo bem, não estava tranquilo. Eles estavam vivendo bem, de repente o exército da Babilônia invadiu Judá, pegou mulheres, pegou o despojo, pegou os bens, pegou tudo que eles tinham de ouro, de tudo. Mais para frente você vai ver que há um juízo sobre eles, porque um dos reis quis tomar vinho nas taças que eram usadas lá no templo, taças de ouro, enfim, saqueou tudo do templo, saqueou todas as coisas, e levou o povo que vivia em Judá, debaixo ali da presença, da bênção de Deus, levou como escravo. Eles estavam escravos, exilados ali na Babilônia.
E o caso do Daniel ainda era um homem da nobreza que se tornou escravo. Então, ele estava ali naquela situação. Era um processo na vida dele. Estava se iniciando ali um processo na vida do Daniel. E o Daniel, aos nossos olhos, se a gente estiver analisando a nossa justiça, com base na nossa justiça, a gente vai achar isso uma coisa muito injusta, um absurdo que aconteceu com Daniel. Isso não é justo, isso não pode acontecer. Como pode acontecer uma coisa assim com Daniel? Um menino de Deus, um homem de Deus, de repente se tornar escravo lá do rei, isso não pode acontecer, isso é um absurdo. E o Daniel poderia entender dessa mesma maneira também, poderia ficar muito bravo, muito nervoso, muito triste, muito amargurado, ou podia esquecer, como a esposa do Jó disse, abandona o seu Deus e morre. Poderia ter tido qualquer atitude. A atitude do Daniel foi entender o que estava acontecendo e se manter manso e humilde de coração. Em todo o processo do Daniel, em todas as fases que ele passou, você vê um Daniel manso e humilde e cheio do poder de Deus. Jesus, queridos, ele se descreveu com todo o poder, sendo Jesus. Ele não se descreveu como um rei, ele não se descreveu como um homem poderoso. O que ele disse sobre ele é que eu sou manso e humilde de coração. Uma pessoa mansa e humilde de coração, ela se irrita com os processos da vida. Uma pessoa que realmente é mansa e humilde de coração, ela se ira com os desafios que são apresentados diante dela. Uma pessoa humilde e mansa de coração, ela aceita o que é proposto por Deus diante dela. E assim Daniel fez. E esse processo da vida do Daniel, que ele poderia ter brigado, poderia ter lutado contra aquela situação, levou ele a uma grande conquista e uma grande bênção, levou ele a ser usado poderosamente por Deus. Nós queremos ser usados por Deus. Nós queremos que Deus use as nossas mãos. Nós queremos ver os sinais de Deus acontecendo através de nós. Mas nós não queremos abrir mão das coisas. Nós não queremos abrir mão do que Deus espera que nós possamos abrir mão. Nós não queremos passar pelos processos que Deus quer que nós passamos. Para a gente conseguir o que Deus quer, para a gente conseguir ser usado por Deus, para conseguir ter um canal livre com Deus, nós não podemos ter nada que nos prenda, nada que consuma, nada que tome o lugar de Deus em nós. E para que isso não aconteça, há momentos, há fases das nossas vidas que Deus tem que tirar. Deus tem que colocar desertos, aflições, problemas, situações que todos nós passamos, cada um em uma área. E quando nós estamos passando por isso, é que é um grande momento de ser aprovado e passar de fase, ou reprovado e permanecer eternamente na prova, permanecer eternamente no deserto. O povo de Israel é um exemplo grande, prático, porque uma geração inteira saiu para o deserto. Mas uma boa parte dessa geração, no meio do deserto, não creram, murmuraram, ficaram bravos com aquela situação, não aguentavam mais tudo aquilo, reclamaram com Deus, se desviaram e morreram no deserto. Para chegar na terra prometida, para chegar na bênção, para chegar lá no objetivo, teve que esperar toda uma geração morrer, para que uma nova geração chegasse, a geração de Josué. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que nós escolhemos, a escolha é nossa. Deus propõe para nós os desertos, os desafios, os processos. Os desafios e os processos.
Ele propõe para nós. Mas nós continuamos com o nosso livre-arbítrio. Eu escolho se eu quero continuar, se eu quero enfrentar isso, se eu quero enfrentar essa prova, se eu quero vencer pelo poder de Deus, se eu vou abrir mão do que eu tenho que abrir mão, se eu vou permitir ser tratado por Deus, ainda que doa muito, ou se não, eu não quero isso. Eu não quero, não aguento, não suporto mais, não aguento mais essa situação, eu vou abrir mão. Eu vou mudar de esposa, eu vou mudar de marido, eu vou deixar meus pais, eu vou morar sozinho, eu vou deixar a empresa que eu trabalho, eu vou deixar o emprego, eu vou deixar a igreja, eu vou mudar porque eu não aguento mais. Eu desisto do processo. Eu desisto desse deserto. É uma escolha. Essa é uma escolha que nós fazemos. Deus não se envolve nessa escolha, Ele orienta. Como Ele diz em Deuteronômio, Ele fala: aqui está o caminho do bem e aqui está o caminho do mal. Eu te oriento, escolha o caminho do bem, mas a decisão é tua. Nós escolhemos seguir processos ou abandonar processos. Quando nós abandonamos o processo, queridos, nós ficamos parados no tempo, para tudo. Porque o objetivo principal de Deus, Deus prometeu para aquele povo de Israel a Canaã, a terra prometida. E o foco do coração daquele povo estava na terra de Canaã, que estava demorando para chegar, que tinha desafios na terra, que tinha lutas na terra, porque eles tinham que esperar o maná cair do céu, não podiam comer a qualquer hora, porque às vezes ficavam com sede, tinha que esperar o Moisés abrir, bater na rocha para sair a água, e era tudo muito complicado e difícil, e aquele processo estava incomodando eles, porque o foco daquele povo, assim como o nosso foco é a bênção, o nosso foco é o objetivo principal, o nosso foco é a Canaã. O foco de Deus não é o objetivo, porque o objetivo Deus pode te dar hoje se Ele quiser. Deus poderia pegar Canaã e colocar aquele povo na terra de Canaã em 2 semanas, em 1 semana. O nosso objetivo, o que nós queremos é a bênção, o que Deus quer é o processo. Porque durante o processo, você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Durante o processo, você é transformado. Durante o processo, você é curado. Durante o processo, você é santificado. Por isso que dói. Por isso que é difícil. Os meus filhos, quando tem a semana de prova deles, eles ficam bravos, ficam irritados, porque eles não acham que isso... Para que eu quero saber? Meu filho falou esses dias, algo que ele estava aprendendo lá da língua portuguesa, não lembro o que é. Ele falou: para que eu quero aprender isso? Eu não vou usar isso a minha vida inteira, por que eu tenho que ficar estudando isso? Ele tem 9 anos, querido, eu tenho 52, eu penso a mesma coisa nas provas de Deus. É igualzinho. Por que eu tenho que passar por isso? Por quê? Isso não é justo. Por que eu tenho que... Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ainda chega a esse nível de absurdo. Nós não aceitamos as provas, nós não queremos as provas, nós queremos conforto, nós queremos a terra de Canaã, nós queremos as bênçãos. Nós queremos os tempos de paz, os tempos de coisas, de conquistas, as vitórias. E Deus pode dar, e dá com amor, e Ele quer dar sim. Mas o foco do coração de Deus é a eternidade. E para a eternidade nós precisamos ser transformados. Nós precisamos deixar as sujeiras, deixar o pecado, precisamos ser edificados. E para ser edificado, querido, para ser transformado é através do fogo. Estão entendendo, queridos? Então, não se assuste com os processos da vida. Aprenda a fazer como Daniel, como o pastor tem pregado através de outras palavras. Aprenda a abrir mão. Se você aprender a abrir mão, se você aprender com Jesus, manso e humilde de coração, se você parar de brigar com o cenário que se coloca diante de você, porque, infelizmente, queira ou não, esses cenários, eles vêm.
eles vêm. Eles aparecem nas nossas vidas do nada. E quando esses cenários aparecem na nossa frente, esses desafios, esses desertos, você tem a opção pelo seu livre-arbítrio de não aceitar. E isso vai fazer um mal para a tua vida terrível. Porque você vai parar no tempo. Talvez naquele momento é até bom se livrar daquilo. Mas em pouco tempo, você vai perceber que você parou no tempo. E que você vai ter que voltar, talvez você vai talvez chegar, você é reprovado no 5º ano. E depois, quando chegar no 6º ano, você não aprendeu nem o que tinha no 5º. Como é que você vai passar no 6º? Se você não aprende as lições dessa fase da sua vida que você está vivendo, e cada um de nós está vivendo uma fase, e não importa quantos anos você tenha, se você é um adolescente de 12, 13 anos, tem desafios na sua vida nessa fase, é só você prestar atenção. Se você tem 90 anos de idade, tem desafios para a sua vida nessa fase. Se você não entender esses desafios desse momento da sua vida, e você não relaxar, manso e humilde de coração, abre mão e fala: Senhor, eu confio em Ti. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele nos livraria de todas. Ele estaria conosco em todas elas. É difícil isso, realmente não é o que a gente gostaria de ouvir, mas é o que é real para as nossas vidas. Encara seus desafios, para um pouquinho, medita na tua vida e olha quais são as provas que estão diante de você. E para de brigar com elas. Assume, aceita, permite Deus agir na tua vida. Permite Deus edificar a sua vida. Permite que Deus te conduza no processo de passar por essas dificuldades. E você vai ver Deus te usando poderosamente. Nessas próprias situações e em várias outras. Amém, queridos? Daniel abriu mão. Daniel aceitou o processo. Ele se entregou. E não morreu no deserto. Foi um grande conquistador. Um homem que, para a gente hoje poder estudar as palavras de Jesus no livro de Apocalipse, a gente precisa entender o que ele disse como profeta. O que Deus revelou para ele como profeta, anos antes. São os processos da nossa vida, querido. Mas no verso 3 ainda, ele diz assim, no verso 5, um pouquinho mais para frente, acontece outra passagem que diz assim: o rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimentos e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Então, o que aconteceu aqui, que a gente já conhece, que a gente já sabe, é que o rei mandou o exército lá em Judá, capturou todo mundo, sequestrou aquele povo, levou para ser escravo dele, e aí mandou um dos homens dele selecionar ali homens que fossem da nobreza, homens com conhecimento, e que aqueles homens fossem preparados para servir o rei depois de 3 anos. Então, durante 3 anos, aqueles meninos, aqueles jovens, seriam muito bem tratados com os banquetes do rei, muito bem servidos, muito bem alimentados, muito bem treinados e estudados, para que depois de 3 anos eles começassem a servir o rei, homens bonitos, inteligentes, de boa estatura e tudo mais. E aí, olha que interessante, foi oferecido para eles, para aqueles jovens, um banquete do rei. As delícias do rei daquele tempo. E o Daniel tomou uma atitude diferente de todos os outros, porque não era só o Daniel que estava ali. Todos os jovens ali da nobreza, eram vários. Mas o Daniel tomou uma atitude
no verso 8. Olha comigo o verso 8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para comer esses alimentos, para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Aqui aconteceu um perrengue, porque o chefe dos oficiais falou, não, eu não posso fazer isso, porque se daqui um tempo o rei mandar fazer uma fiscalização aqui, e ver que vocês estão fracos, e ver que eu não dei comida, ele manda cortar minha cabeça, eu não posso fazer isso. Você vai ter que comer tudo que todo mundo come aqui, do banquete do rei. E aí o Daniel lança um desafio de fé, pura fé, porque Deus não falou nada disso para ele. Ele foi por fé. E o Daniel falou para esse homem assim, falou, olha, faz o seguinte, você pode fazer um desafio. Durante 10 dias, você vai me dar só legume. Nada dessas, não quero picanha, não quero pizza de 4 queijos, não quero nada dessas coisas aí. Vou parar de falar porque agora já é a hora da fome, né? Eu não quero nada dessas coisas não. Você vai me dar só legume. E daqui 10 dias você compara, eu inclusive tinha mais 3 que estavam com eles, que era Sadraque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí ele falou para nós 4 aqui, você não vai dar nada disso. E daqui 10 dias você compara. E aí o cara aceitou esse desafio. E depois de 10 dias, o Daniel, obviamente, e mais os outros 3 estavam muito mais saudáveis, muito mais bonitos, muito mais bem colocados do que todos os outros jovens. E aí ele seguiu nesse caminho, e depois a Bíblia fala que eles se tornaram os homens. Vamos ler aqui. Jovens, se tornaram jovens muito bem cuidados, e enfim. Antes da gente ler aqui, queridos, eu queria só abrir um parêntese aqui para nós. Porque aquele rei ofereceu para aqueles jovens as delícias dele, as delícias daquele banquete. E isso acontece nas nossas vidas hoje, todos os dias. O mundo, a sociedade, onde nós vivemos, onde nós convivemos, são oferecidas para nós as delícias desse mundo. Jovens, adolescentes principalmente, são oferecidas delícias desse tempo, delícias desse reino todos os dias. Porque aquela comida, usando como exemplo aqui o Daniel, aquela comida que estava sendo oferecida, não era qualquer comida, era comida de um rei. Era tudo muito bom, não era qualquer coisa. Não era o que o Daniel estava acostumado a comer, era uma coisa muito boa. Era um banquete. Quando as trevas vêm oferecer coisas para nós, não são coisas de sabor ruim. São delícias. São coisas apetitosas em todas as áreas. É isso que o diabo oferece para nós através da sociedade, através dos amigos, através da escola, da faculdade, através do trabalho, através da internet. São delícias oferecidas para nós. E nesses momentos que essas delícias do mundo são oferecidas para nós, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, os anjos de Deus, que a Bíblia diz eles são nossos espectadores, naquele momento, eles ficam olhando para nós para ver qual é a nossa decisão. Quando foi oferecido o banquete aqui para o Daniel, porque havia um propósito de Deus para ele. Um baita de um propósito. Um propósito de um grande homem de Deus, de um grande profeta de Deus. Mas o Daniel, naquele momento, em que foi oferecido o banquete, as delícias do rei para ele, naquele momento, ele poderia ter perdido tudo. Ou por estar distraído, ou por optar pelas delícias. Ou por não suportar, ou pela carne dele mandar nele. Ele poderia ter perdido tudo. Quando o mundo oferece para você as delícias desse mundo, os anjos são os nossos espectadores. Eu imagino os anjos olhando
para mim e para você. O Espírito Santo na expectativa da sua decisão. O próprio Deus esperando para ver qual é a sua decisão. Que decisão você toma nesses momentos? Porque essa decisão que você toma, ela gera consequências. Ainda que naquele momento da sua decisão, se o Daniel naquele momento tivesse optado por comer, nada aconteceria. Ele ia comer o banquete, ia ficar satisfeito, feliz e dar glória a Deus. Talvez orasse e desse: Senhor, te dou graças por esse alimento tão maravilhoso. Nem merecia isso. Muito obrigado. No momento em que nós optamos pelas delícias do mundo que são oferecidas para nós, e vocês sabem que eu não estou falando aqui de comida, quando essas delícias são oferecidas para nós, nós temos a opção de aceitar. E se você aceitar, jovens, adolescentes principalmente, quando você aceita essas delícias que o mundo oferece, naquele momento não vai acontecer nada. Inclusive vai parecer até ser muito bom. Porque o prazer é bom. Mas a consequência é terrível. A consequência é destruidora. A consequência é de perdas. O Daniel, naquele momento, ele não perdeu. Naquele momento, ele tomou a decisão certa. Ele abriu mão do banquete. Ele foi um discípulo de Deus. Abriu mão do banquete. E Deus pôde usar ele poderosamente. E Deus pôde usar ele como um grande homem de Deus, com grandes sinais, com grandes prodígios. Quando nós não abrimos mão, quando nós seguramos as coisas, queridos, há muita coisa em risco. O problema é que nós não enxergamos. Nós só estamos vendo aquelas coisas que são oferecidas através de pecado, através de tantas coisas. O que Deus espera de nós, o que Deus espera de você, qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Daniel sabia quem ele era. Ele sabia que ele era um servo de Deus e que ele tinha que se manter em santidade com Deus e que ele não poderia se contaminar com qualquer coisa que desagradasse a Deus. Não havia problema nenhum, ele não foi por opção, ele foi preso, ele foi exilado, então ele não estava ali por opção dele, ele teve que seguir, ele tinha que estar naquele lugar. Mas mesmo estando naquele lugar, ele tinha a opção de se contaminar ou não. Você talvez tenha que estudar na escola que você estuda, talvez você não tenha opção de mudar. Talvez você tenha que morar na onde você mora, não tem opção de mudar. Talvez você tenha que trabalhar onde você trabalha, não tem opção de mudar. Você tem que viver onde você vive. Mas a opção de se contaminar ou não, essa é tua. A opção permanece tua. A escolha permanece tua. Você escolhe o caminho do bem ou o caminho da distância de Deus. E aí no verso 14, para encerrar, olha o resultado da escolha do Daniel, no verso 14. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e o vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. E isso tudo, essa capacidade de interpretações e visões, depois trouxe todo o desenrolar da história do Daniel com os outros reis. Aí, verso 18. Ao término do período de treinamento, ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor, que era o rei. O rei conversou com eles
E nenhum impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do reinado de Ciro, que foram aí 3 reis para frente de Nabucodonosor. A escolha do Daniel pelo que era agradável a Deus, Daniel escolheu o que agradava a Deus. Talvez ele devia querer comer aquela comida, ele devia estar com vontade, porque ele era um ser humano comum. Talvez ele queria aquilo, porque ele era um ser humano, não é que ele não estava com vontade. As coisas que são oferecidas para você, você é um ser humano de carne e osso, para você, para mim. Nós somos de carne e osso, as coisas que são oferecidas a nós, dá vontade. Mas nós escolhemos. O Daniel escolheu abrir mão, como o pastor tem dito aqui. Abrir mão, abnegação. Negou a si mesmo, ele negou a si mesmo, ele negou a vontade que ele tinha com relação àquela comida, por amor a Deus. E Deus começou a usar ele a partir daqui. Isso que nós lemos aqui é só o começo, a sabedoria de Daniel, o que ele se tornou no reino, é só o começo de toda a história dele que acontece aqui no livro de Daniel. Deus abençoou a decisão do Daniel, a fé que ele teve, o risco que ele correu, porque imagina se depois de 10 dias ele tivesse fraco, mais fraco que os outros, e se não tivesse dado certo, mas ele sabia quem era Deus, o Deus que ele servia. Você não pode talvez mudar o ambiente que você vive, se pode, é uma escolha tua, mas talvez não possa mudar o ambiente ou as pessoas com quem você convive, mas a escolha é sempre nossa. Nós escolhemos o caminho que a gente segue, o caminho da verdade, o caminho da mentira, o caminho da santidade, o caminho do pecado, o caminho de obediência e o caminho da rebeldia, o caminho de ser manso e humilde de coração e o caminho da arrogância, da prepotência, do orgulho, o caminho de se permitir ser tratado por Deus ou o caminho de fugir das provas que Deus coloca diante de nós. Nós escolhemos, nós tomamos decisão. A questão, queridos, é que quando nós nos apegamos a coisas, quanto mais a gente se apega, mais ansiosos nós nos tornamos. Quanto mais coisas você carrega na sua mão, quanto mais mochilas você carrega nas suas costas, quanto mais coisas você tem para cuidar, mais ansioso você vai se tornar nesse tempo, mais preocupado. Quanto mais busca de sucesso, mais frustrados nós seremos. Quanto mais o sucesso for importante para você, mais frustração você vai ter. Quanto mais medo de perder, mais aflito você vai se tornar. Quando nós nos tornamos mansos e humildes, então você já não tem mais medo de nada. Não tem medo mais de perder. Não tem medo mais de não ter sucesso. Não tem medo mais de fracasso. Não tem medo de nada. E quando você não tem mais medo de nada, por confiança em Deus, porque você sabe quem está com você e quem está cuidando de você, então a partir desse momento, Deus pode te abençoar. Deus pode abrir as portas. Deus pode derramar sobre a tua vida. Porque Ele sabe que o seu coração não está mais nessas coisas. Essas coisas não te atrapalham mais. Não causam mais aflição, nem medo, nem nada. Essas coisas são dele nas tuas mãos. Amém, queridos? Quando nós ser apegado às coisas, é quando nós temos o controle, quando nós seguramos com a nossa força. Se você tem o controle das coisas, naturalmente você vai ser uma pessoa desesperada, aflita, porque o controle está na tua mão. É muito risco, muito perigo. Se o controle está na tua mão,
Há um grande risco e uma grande responsabilidade. Isso causa medo, pânico, aflição, desespero e mais um monte de coisas. Quando você entrega o controle a quem é manso e humilde de coração, junto com isso vai todo o peso que está sobre você. E vem a leveza do Espírito Santo. É isso que Jesus diz quando ele, quer dizer quando ele fala assim: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Troca, me dá o seu jugo, me dá esse peso que você está carregando, todo esse peso, essa aflição que você está carregando, me entrega, para de carregar isso. E se você me entregar, eu vou colocar sobre você o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, porque eu sou manso e humilde de coração. Desapegar, queridos, das coisas é você confiar, viver tranquilo, viver na tranquilidade e na paz, é entregar o controle. E aí você passa como Daniel a viver no equilíbrio, na esperança, sem medo das aflições, sem medo dos desafios, sem medo do que possa aparecer diante de você. E aí Deus pode tirar da tua vida o que é desagradável a Ele, porque você permitiu. Ele pode arrancar da tua vida o que toma o espaço dele, porque você abriu mão, porque você permitiu. E enquanto você não permitir, enquanto você quiser segurar, enquanto você quiser controlar, ele não vai tirar de você. Fica tranquilo. Se você quer segurar na tua mão, seja o que for, Deus não vai tirar, Ele vai permitir. Até chegar o momento em que você vai pedir para Ele tirar isso de você. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Deus tira da tua vida o que não provém dEle, o que não pertence a Ele. E é isso que o Senhor quer fazer. Deus quer tirar da tua vida o que está atrapalhando o agir dEle, o que está atrapalhando as bênçãos dEle. Ele fala, os meus sonhos são maiores que os teus. O pastor falou de um menino, aqui a história do menino que estava segurando ali a moedinha, e com aquela moedinha na mão, não saía do pote a mãozinha dele, porque ele estava segurando aquilo e ele não queria abrir mão daquela moeda. Mas o pai falava: filho, solta essa moedinha aí, sua mão vai sair do pote, e aí eu encho a tua mão de moedas, dou quantas você quiser. O que é que você está segurando na tua mão, meu irmão? O que você está segurando? O que você não quer perder? As perdas fazem parte da vida. As perdas fazem parte. Os desertos fazem parte. Solta o que você está segurando. Talvez pode ser uma moedinha, e Deus está querendo te dar muito mais do que tudo que você pode imaginar ou pensar. Fecha seus olhos e imagina agora o que é que você segura na tua mão, o que te prende, quais os desertos que você tem medo de enfrentar. É comum pessoas terem medo de deserto, terem medo de aflições, medo de passar por desafios, por problemas. E essas coisas infelizmente não tem como não acontecer. É a forma que Deus usa para trabalhar com a gente. Os desertos fazem parte da vida. Você pode passar por eles sofrendo, murmurando, como aquele povo de Israel, ser reprovado, ficar parado no deserto, ou você pode entregar aquele que é manso e humilde de coração, entregar o que está na tua mão, descansar nele, passar pelo deserto, pela graça, pelo amor, pela provisão, de mãos dadas com Jesus, ser santificado, ser edificado, crescer. O que Deus quer te dar, a bênção que Deus quer colocar na tua mão, é a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Essa é a bênção que Deus quer colocar na tua mão. A bênção que enriquece
e não acrescenta dores. A bênção que leva paz para você, que te dá tranquilidade, seja na área que for da tua vida. Daniel foi um exemplo de abrir mão, de não se empolgar com as delícias oferecidas, de desapego, de permanecer equilibrado. E Deus foi junto com ele, Deus veio junto com ele em todo esse processo, honrou a atitude dele. Aleluia. Santo, poderoso Deus, nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada um de nós aqui nessa noite, Pai. Visita, Senhor, as nossas vidas, as nossas mentes, o nosso coração aqui, Pai. As coisas que têm tomado conta de nós, que têm trazido medo, aflição, Senhor. As coisas que estão na nossa mão, no nosso controle. As coisas que nós queremos controlar e que nós não queremos abrir mão. As coisas que nós temos medo de perder. As coisas que não foi o Senhor que colocou nas nossas vidas, Pai. Relacionamentos, trabalhos, tantas coisas, Senhor, das nossas vidas, Pai, que talvez fomos nós que entramos sem a Tua permissão, sem a Tua direção, e hoje causam transtorno, causam peso, causam aflição nas nossas vidas, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha visitar a Tua igreja, Pai, visitar cada família, cada um de nós aqui, Pai. Sobretudo, Senhor, visita, Pai, os jovens, Senhor, os adolescentes que são tão impactados, Senhor, por esse mundo, por esse tempo, Pai. Tantas ofertas de delícias desse mundo, Senhor, sendo oferecidas, sendo esfregadas, Pai, diante deles. Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor fez com Daniel, dá olhos de graça, Senhor, que eles vejam com os Teus olhos, Pai. Que nós possamos enxergar com os Teus olhos, Senhor. Revela no nosso coração, na nossa mente, Pai, que nós possamos ver pelos olhos do Espírito Santo, Senhor. Nesses momentos dessas ofertas, Papai, dessas delícias, Senhor. Que nós possamos olhar, Senhor, e nesse momento de olhar e de decidir aceitar ou não, Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa mostrar aos nossos olhos, Senhor, a revelação, Senhor, Espírito de sabedoria e de revelação. Que nós possamos enxergar, Papai, e decidir de forma agradável a Ti, Senhor. Decidir de forma a seguir de mãos dadas contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, visita-nos, Pai, visita nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus.